Podem sentar um pouquinho. A paixão de Deus amante, meditar, vinde, ó cristãos. Percorrendo os diversos fatos desta Sexta-feira Santa, desde o Horto das Oliveiras até a sepultura, nós podemos contemplar vários quadros. E essa leitura da paixão que nós acabamos de ouvir nos levam de novo àqueles momentos cruciais e tocantes e terríveis, mas tão importantes para a salvação da humanidade. Vemos Jesus primeiro na sua agonia do horto, depois o julgamento na casa de Anás e Caifás, duas casas contíguas. Depois eles resolvem matar Jesus, fazem um julgamento falso, colocam falsas testemunhas, um julgamento feito à noite, como era proibido, e depois resolvem matar Jesus, decidem isso, um julgamento que já estava decidido anteriormente. É preciso que um morra pelo povo, como já havia dito Caifás. Decidem, só que não podiam matar, então levam para Pilatos. Aí já estamos na sexta-feira, para que Pilatos sentencie a morte. O motivo que eles colocaram é que Jesus havia dito que era o Filho de Deus. Esse foi o principal motivo. Não tanto como Messias, mas ser o Filho de Deus. Acharam o motivo aí. Só que não podiam matar, a morte só podia ser executada pelo poder civil. Então levam a Pilatos. Se apresentassem a Pilatos o motivo religioso, para Pilatos não interessaria. Então levaram a Pilatos com a acusação de que Jesus estava sublevando o povo, indo contra o poder constituído, que era uma outra mentira. E Pilatos percebe o engano dos judeus e a articulação dos chefes do povo para levar Jesus à morte. Pilatos era muito arguto, muito astucioso, e se houvesse qualquer movimento ali de Jesus contrário ao governo, contrário ao imperador, Pilatos já teria esmagado, como já tinha feito outras vezes. E de modo que ele percebeu logo que era uma jogada dos judeus para matar Jesus, e vieram com um discurso político de que Jesus estava indo contra o poder constituído. Pilatos então faz o seu julgamento. Ali ele está como juiz para absolver ou condenar, e começa a interrogar Jesus. E Jesus se submete àquele interrogatório e vai respondendo, na medida que Pilatos vai perguntando. Mas chega uma hora, quando Jesus vê que Pilatos não queria a verdade, Jesus se cala. Pilatos pergunta o que é a verdade e sai. E a partir dali, Jesus não responde mais nada. Então Pilatos termina então fazendo a vontade do povo, um homem fraco, liberal, queria agradar a todos, e quando nós queremos agradar a todos, terminamos desagradando a Deus. E foi exatamente o que Pilatos fez, mesmo tendo plena certeza de que Jesus era inocente e de que aquela acusação que os judeus estavam fazendo era uma acusação movida por inveja e era uma acusação falsa. Mas ele foi covarde e terminou mandando matar Jesus. Então aí nós vemos dois julgamentos de Jesus: um julgamento religioso, onde se decide a morte de Jesus, e um julgamento civil, em que Pilatos corrobora, pressionado pelos judeus, termina sendo um homem justo e manda matar. E Jesus então vai ter a sua via sacra. Primeiro ele é flagelado. Pilatos manda flagelar Jesus para ver se, ao menos flagelando, embora soubesse que ele era inocente, mandando ele sendo flagelado, pudesse saciar a sede de sangue do povo. Quando Jesus aparece para o povo, apresentado por Pilatos, flagelado, um trapo humano, todo ferido, machucado, tinha levado muitas chicotadas, a carne toda rasgada, cada flagelo era feito de pequenos pedaços de osso, de carneiro ou de chumbo, e quando batia aquilo
nas costas, aquilo rasgava. O cidadão romano poderia levar até uma quantidade de chibatadas, e Jesus não era cidadão romano, então levou muito mais de 40 chibatadas, e o corpo todo rasgado, socos, cusparadas, e depois a coroa de espinhos que foi perfurando a sua cabeça, né? E ele ficou realmente aquele trapo humano. E é dessa forma que ele é apresentado por Pilatos ao povo. Por isso Pilatos fala aquela frase famosa, né? Ecce homo, eis o homem, para mostrar, eis o homem das dores, eis o homem, eis o estado do homem pelo pecado. Então ele não teve pecado, mas assumiu todos os nossos pecados. Então Jesus, daquela forma como estava ali, flagelado, maltratado, ferido, todo rasgado, todo ensanguentado, já não havia mais lugar na sua pele, de tanto sangue e tanta ferida. Pilatos mostra aí, eis o homem, eis o homem, eis cada um de nós, maltratado e ferido pelos nossos pecados. O povo se cala no momento, mas os líderes do povo, os sacerdotes e os líderes do povo, os fariseus, começam espalhados na multidão, fazem um movimento para que todo o povo grite: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos apela mais uma vez, né, tentando salvar Jesus, para que o povo escolhesse entre Barrabás. Esse sim era um ladrão, um assassino, e era também, esse tinha sublevado o povo contra o imperador, e esse também se chamava, colocava filho de Deus, daí o nome Barrabás, filho do pai, e o povo termina escolhendo um ladrão e mandando crucificar Jesus. Queremos Barrabás, Barrabás. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Preferimos o diabo, e vem nos roubar a paz, nos roubar a tranquilidade de consciência, vem nos trazer o pecado, preferimos o demônio e servir a ele, e pisamos em Jesus. Então Pilatos assina a sentença de condenação e coloca lá o motivo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aí se inicia então a caminhada de Jesus para o Monte Calvário. Tradicionalmente levava o patíbulo da cruz nas costas, e foram crucificados 2 com ele, e ele vai na sua via sacra até o Monte Calvário, como nós conhecemos pela tradição. No caminho da cruz, ele encontra aquelas pobres mulheres que choram, encontram a sua mãe, discípulo amado, Cirineu, que o ajuda a levar a cruz. A tradição coloca também a Verônica, que enxuga o seu rosto, daí Vero ícone, Verônica, por causa do milagre que ocorreu naquele pano, onde ela enxuga o rosto, fica a face estampada de Jesus. E chega ao Monte Calvário, tiram o patíbulo e deitam Jesus sobre a cruz, e ele é crucificado. 3 cravos, 2 nas mãos e 1 nos pés, e é levantado. Quanta dor, quanto sofrimento! 3 horas de tormentosa agonia na cruz. Não podia respirar, e ele se levantava para respirar o corpo, fazendo forças, mas a dor era lancinante e não aguentava, e descia, e respirava e descia. Esse movimento de 3 horas, esse movimento de subir e descer na cruz, preso pelos 3 cravos, e ainda tem a força para dar o perdão aos seus inimigos. Como temos que aprender de Jesus a perdoar, para acolher o arrependimento de Dimas, o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para deixar a sua mãe aos cuidados de João e dar a sua mãe como mãe,
mãe nossa, não só de João, mas também nossa mãe, para clamar, dizendo que tinha sede, e sede de almas, sede do nosso amor, para falar ao Pai que estava chegando o momento e que ele estava sentindo o abandono total do Pai, e é evidente que o Pai o abandonou no sentido de que quis mostrar como fica o homem no pecado até as últimas consequências, sem Deus. Daí o porquê me abandonastes, é o como me abandonastes. O homem vai ao fundo do poço sem Deus, e Jesus quis suportar tudo isso, mesmo sem ter pecado, até que Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Esses quadros nos chamam a atenção para os grandes gestos do amor de Deus para conosco. Tudo por amor a nós, pela nossa salvação, para nos libertar do pecado, do demônio, da morte, para pagar pelos nossos pecados, para com o seu sangue nos purificar, nos lavar, para nos abrir as portas do céu, para vencer o diabo e nos dar assim a vida da graça, de modo que todo o merecimento que nós temos hoje provém da cruz. Só podemos nos salvar por causa da cruz. Todo bem que nós temos, todo mal que deixamos de fazer, todas as graças que recebemos de Deus em vista da nossa salvação, tem na cruz a sua fonte. Todos os sacramentos, com suas graças, brotam daquela cruz. Toda a salvação da humanidade brota daquela cruz. Por isso, aquela cruz, que era sinal de condenação, de derrota, com Cristo tornou-se sinal de vitória. E é por isso que nós cantamos: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Porque a cruz é o sinal de vitória para nós, não é sinal de derrota. E é nesse sentido que Cristo diz: quem quiser me seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas siga-me aonde, Jesus? Siga-me até o Calvário, seja crucificado comigo. Como diz São Paulo, os que são de Cristo crucificaram com Cristo seus vícios e paixões. Com Cristo cravado estou na cruz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E com lágrimas nos olhos, Paulo dizia: Ele me amou e se entregou por mim. Fomos lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Daí nós vamos ver no livro do Apocalipse, quando aparecem aquelas figuras santas, São João narra, estão lá com suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Assim é Jesus. Uma condenação ilegal, sabemos, a rejeição do povo, que também é nossa, mas vitória. E Deus permitiu isto exatamente para nos dar essa vitória e nos trazer a salvação. Nos sofrimentos de Cristo nós vemos o mistério do amor de Deus para conosco. Um amor que não poupou o seu próprio Filho para trazer a salvação para a humanidade. Morto por todos nós. Esse é o grande mistério do amor. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou primeiro. Ele me amou. Santa Inês, jovenzinha, bonita, novinha, 13 anos, era muito assediada pelos romanos, os jovens queriam se casar com ela, e ela dizia: eu já tenho um outro amor, meu coração já é de outro, aquele que me amou primeiro. E curiosos queriam saber quem era esse que tinha amado primeiro, e Inês dizia que era Jesus. E por causa desse amor primeiro, ela foi martirizada, porque se entregou a esse amor primeiro. Ele me amou primeiro.
Deus nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa de nos amar. Nos amou quando nos criou. Nos amou como nos conserva. E nos amou dando o seu próprio Filho. E nos ama dando-se a si mesmo no sacramento do amor, que é a Eucaristia. Nos ama no dia a dia, nos dando tantas e tantas graças para nós. São Paulo diz: Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. A única coisa que Deus quer de nós é o amor. Ele nos dá o amor e nos pede o amor. É um grande mistério do amor de Deus, que cuida de nós e que quer comunhão conosco. A única coisa que Deus quer de nós é isso. Criou, Deus é a suprema felicidade. Deus não precisa de nós, mas o amor leva a se expandir. O amor não quer que a pessoa, não quer que se fique preso em si mesmo, que saia. Então Deus, por amor, criou o homem, a sua imagem e semelhança, para estabelecer com o homem, fora dele, estabelecer comunhão. E Jesus vai nos dar o mistério desse amor, explicando de modo muito simples, que esse amor nosso a Ele deve ser na pessoa de Jesus. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, nele faremos morada. Então o que Deus quer de nós é o nosso amor. Ele dá amor e pede amor. É o grande mistério do amor de Deus para conosco. Mas por outro lado, nós temos o mistério da iniquidade. Apesar de sermos tão amados por Deus, nós queremos matar a Deus. Foi o que fizeram os judeus, que não, a culpa da morte de Jesus não é só deles, é de todos nós. Mas é o grande mistério da iniquidade, mistério daquele que recebe tantos bens, tantas graças, e ao invés de ser grato, ele responde a esse amor, responde a esses bens que recebe com a ingratidão, fazendo exatamente o contrário, querendo matar o seu próprio benfeitor. É o grande mistério da iniquidade. Aquele povo recebeu tantos bens de Deus, Deus cuidou com tanto carinho, e eles matam o Filho de Deus feito homem. Nós também recebemos tanto carinho de Deus, tantas graças, e como é que nós correspondemos a Deus? Há duas respostas: somos pecadores. Como pecadores podemos ser como os dois da paixão de Cristo, Judas ou Pedro. Duas figuras que acompanharam Jesus pelos 3 anos de pregação. Judas Iscariotes, alguns dizem que ele era dos sicários, que era um grupo político que queria derrubar o poder romano lá na Palestina, e derrubavam através da violência. Outro, Pedro, que era um pescador e que queria um Messias que viesse trazer o grande poder para o povo, como os outros apóstolos e a maioria do povo. E Jesus havia mostrado com milagres, com palavras, com atitudes, sua própria vida, suas lágrimas, suas alegrias, seus ensinamentos, sua conversa íntima com eles, muitas vezes a sós. Todos tinham contemplado Jesus, a ponto de Jesus dizer para eles: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. E os dois respondem a Jesus com ingratidão, né? Judas, aquele que havia pegado a espada e diz: vamos lá, e corta a orelha do primeiro que aparece na frente. Jesus diz: guarda a tua espada. Na mesma noite: eu não conheço esse homem, não sei de quem falas. Não sei, nega, mas ia morrer por ele.
não conheço. E o outro vende Jesus por 30 moedas. 30 moedas de prata. Jesus olha com amor para os dois. A Pedro, Jesus fita com os seus olhos. E Pedro chora arrependido. A Judas, Jesus vai mais e chama de amigo. Já não vos chamo servos, mas amigo. Amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Com um beijo tu entregas à morte o Filho do Homem. E Judas não responde e sai imediatamente. Diante de Pedro, Jesus olha e Pedro chora. E o Evangelho diz: chora amargamente. Mas que lágrima amarga é essa? Porque Pedro havia pecado com a língua e chora amargamente, que sente o gosto da amargura das suas lágrimas. Tal era a sua compulsão por ter ofendido a Jesus, por ter negado. E depois vai dar o testemunho da sua fé, do seu amor a Jesus, morrendo também na cruz. No ano 67, a mando de Nero, morre na cruz, pede para morrer de cabeça para baixo, como chefe da igreja lá em Roma. E Judas, que recebeu também a graça, amigo. Judas, vendo que Jesus ia morrer mesmo, cheio de remorso, que não é a mesma coisa que arrependimento. O remorso é mais psicológico, o arrependimento é algo que vai muito no interior, que leva a uma compulsão e a um pedido de perdão. Enquanto o remorso é mais um sentimento de culpa, sem confiança no perdão, Judas se desespera e vai e se enforca. O desespero o levou a ser enforcado, se enforcar. Duas posições nós temos diante de Jesus que vem a nós, ou a de Pedro, que com confiança pede o perdão, ou a de Judas, que se desespera e foge do perdão e se condena. Este é o mistério da iniquidade. O certo é que Deus sempre nos chama e sempre nos dá a graça. A quem nós queremos? Judas ou Pedro? Quem queremos ser? E nessa Sexta-feira Santa, deve ser para nós um marco durante o ano. Até agora tivemos uma vida, muitas vezes de defeitos, de pecados, de ofensas a Deus, e a partir de agora, a Semana Santa é para nós um divisor de águas. As confissões que nós fazemos nesses dias devem servir não só para termos o perdão de Deus, mas para descobrirmos a verdade sobre nós mesmos e reconhecermos nossos defeitos e faltas, e a partir daí fazermos propósitos para uma nova vida. O que nos importa agora é como seremos depois do dia de hoje, como será a nossa Páscoa. E fazer a Páscoa não é apenas um ritual de receber a Eucaristia, que é tudo para nós, mas isso representa algo muito profundo, que é comungar e receber o Cristo durante todo o resto da nossa vida, sendo novas criaturas. Semana Santa é para nos renovar, nos transformar, sermos homens novos, crucificarmos com Cristo o homem velho e ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida. Por isso a igreja hoje nos chama a irmos ao sepulcro de Cristo e lá meditarmos na solidão, nós e Deus, conhecendo-nos a nós mesmos, e a partir daí fazermos propósitos para que com a graça de Deus sermos novas criaturas, homens novos, restaurados, renovados, lavados por este sangue que nós vemos derramar na cruz.
Peçamos, pois, à Virgem Maria, nossa mãe, a mãe das dores, que, estando ao pé da cruz, ofereceu seu Filho por nós e recebeu de seu Filho a maternidade para cada um de nós, que Maria interceda para que sejamos realmente seus filhos, filhos de Maria, para que com ela possamos ser melhores irmãos de Jesus e filhos do Pai.